Oi, oi, tudo bom? Bora conversar sobre uma coisa muito importante hoje, sobre o limite. Por que as pessoas invadem o limite umas das outras, né? Por que então? Como é importante você dar limite pro outro? Perceba que existe uma invasão psicológica, tá? E dessa invasão pode gerar um crime de violência moral, uma invasão que vai para além das questões psíquicas, né? E o que seria então essa invasão de limite? Perceba, quando alguém invade o espaço do outro, seja com palavras, com ironia, com cobrança, com intromissões, com sarcasmos, né? Pressão emocional vem, ou até mesmo brincadeiras. Brincadeiras é super interessante, né? Porque não tem brincadeira, observe. Quando o outro ele se machuca, percebe? É brincadeira para quem? É brincadeira pra quem? É só brincadeira pro outro? Como é essa brincadeira? Porque brincadeira todo mundo tem que brincar, tem que ser gostoso pra todo mundo. E aí? Não estamos falando então apenas de algo irritante, sabe? A gente tá falando de violência psíquica aqui. Violência psíquica, é bom enfatizar sobre isso. Seria então uma tentativa de dominar o outro no campo simbólico, sempre, né, trazendo Lacan aqui, que é a minha base de estudo e a base, a lente pela qual eu enxergo o mundo. E esse campo simbólico anulando a subjetividade, o desejo do outro, né? O desejo e o direito singular do outro de ser como ele quer ou de fazer o que ele quiser. Segundo a psicanálise, pessoal, sobre essa questão do limite, né? O invasor, quem é o invasor? O invasor, então, é alguém que não suporta o limite, porque não reconhece a existência do outro, né? Como sujeito. Então, apenas como ele é uma extensão de si. Ele acha que o outro é uma extensão de si. Olha que loucura. Em termos lacanianos, né? Ele tenta se colocar no lugar do sujeito suposto saber. É aquele sujeito que eu sei o que é melhor pro outro, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que ele tem que fazer, sabe? E é sempre invadindo o espaço do outro. Ele tenta então se colocar no lugar desse sujeito suposto saber, querendo regular a vida do outro, né? Seus amores, seus pensamentos, suas escolhas, o que ele deve comer, o que ele deve fazer, qual horário que tem que malhar, o que tem que pensar, quem é que ele tem que namorar, ou namorar, sabe? Eu é que sei, então eu tô sempre invadindo o seu limite, o seu espaço. E então, por que algumas pessoas, né, ultrapassam esse limite? Por quê? A gente pode falar de vários momentos aqui, do ponto de vista psicológico, né? Pessoas com os traços controladores, narcisistas, dependentes, eles estão sempre invadindo o espaço do outro. Pessoas que crescem sem limite e que por isso não entendem a função do limite, que o limite ele é importante. Pessoas que só entendem o limite a relação como dominação e submissão. Tem esse povo. Do ponto de vista da psicanálise, sempre muito fundamentada em Lacan, elas não suportam a falta, né? Perceba, e tentam então tamponar sua angústia, invadindo o espaço do outro, invadindo o campo do outro. Sobretudo na família, no trabalho, nas relações afetivas. O sujeito invasor, ele quer pertencer não, ele quer pertencer de certa forma, o meu ato falho, mas ele quer preencher a sua falta, né, administrando a vida do outro. Agora você percebe por que esse abençoado não administra a própria vida? Não, quer administrar a vida do outro, né? E do ponto de vista jurídico, né, como é que a gente pode então dar limite, né? Muitas dessas invasões que vêm não são opiniões, não são brincadeiras, mas violam o que está previsto no Código Penal, né? Que trata o que? Da violência psicológica, que é quando você violenta a questão psicológica do outro. Essa invasão, ela pode sair dessa esfera da relação e se tornar até um crime. Quando tem o quê? Quando tem humilhação, sarcasmo, constrangimento, desqualificação, né? Pode ser uma violência moral, um deboche insistente, uma intimidação, um julgamento público, um assédio moral. Perceba as várias
questões que podem gerar o limite, né? E essa falta de respeito para com o outro. Perceba que se a piadinha, ela é repetitiva, ela é desrespeitosa, e que se ela causa um abalo emocional, ela não é piada. Percebe? Ela é uma agressão, ela é uma violência. E ela pode ser denunciada, tá bom? Você pode, então, entrar vai à delegacia, faz o boletim de ocorrência, e aí você vai entrar com uma ação. Né? Ela é uma humilhação, é uma ridicularização. E você, assim, o deboche, a perseguição pode acontecer também no ambiente de trabalho. E aí vai ser o quê? Um assédio moral. Você tem várias esferas, né, no campo social, no campo da sociedade, que essa piadinha pode se transformar em algo pior. Mas é importante que o limite sempre seja imposto. E aí a gente dá o limite. Se a pessoa não respeitar o limite, aí a gente vai, então, para a esfera jurídica. A gente sempre brinca. Primeiro a gente tenta o administrativo, para depois ir perturbar lá o judiciário. Mas tem hora que não tem jeito, que a gente tem que ir para o judiciário, sim, né? Observe a intromissão, a insistência invasiva, pode ter um crime de perseguição, né? Brincadeiras, elas podem gerar danos morais. Então, gente, como é que você pode se defender dessa situação? Né? É preciso nomear o agressor. O agressor, ele só recua quando o outro se nomeia como sendo sujeito. Exemplo, isso não é brincadeira, isso que você está fazendo é ofensivo, eu não aceito isso. Ou você para, eu vou tomar uma atitude. Estabeleça sempre, gente, limites concretos, sabe? O limite, ele deve ser claro, né? Direto, sem perder o prumo, né? Sem pedido de desculpas. Desculpa, mas eu gostaria que você não. Pare, não dá. Chega, dê o limite, né? Não continue, não estou gostando, não quero, eu não tolero esse tipo de comentários de brincadeira, me respeite. Então, assim, sempre de desculpas, entende? Por quê? Porque aí você pedindo desculpa, você já está recuando, não. Você precisa impor ali a sua posição, que você está incomodado, é necessário, né? Se o outro continuar com a brincadeira que não é brincadeira, com o desrespeito consciente agora, porque agora ele já tem consciência do que ele está fazendo, ele já sabe que isso está lhe incomodando, ele já sabe que isso está lhe atravessando, você vai fazer o quê? Você vai documentar, você vai salvar as mensagens, os áudios, os prints, as testemunhas. Por quê? Porque se você for judicializar, no direito tudo ele é prova. Busque redes de apoio, tá? Amigos conscientes, psicoterapeutas, núcleos jurídicos, ouvidoria, delegacia da mulher, se for uma violência contra a mulher. Procure sempre uma ajuda jurídica quando for necessária, tá? E aí você tem as várias esferas. Você tem a Delegacia da Mulher, a Delegacia Comum, você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria Pública, você tem um advogado particular, que você pode também estar pleiteando, né? Você tem o RH, caso seja um ambiente de trabalho. E assim, sempre dar o limite, até porque o vídeo é sobre isso, né? Dar o limite. Como é que eu tenho você me portar? Você não se explica demais, você não justifica a sua dor, você não entra no jogo do sarcasmo da criatura, você não normaliza a humilhação, como é só o jeitinho dele. Não. Tem que me respeitar com jeitinho, sem jeitinho. Use frases curtas, firmes, impessoais. Exemplo, vou exemplificar aqui. Não gostei disso, me respeite. Esse comentário seu é invasivo. Se continuar assim, eu vou registrar formalmente a sua atitude. Brincadeira é só quando ambos riem, tá certo? Não é o caso, não está acontecendo. Pare. Eu vou tomar minhas providências, tá? E é importante sempre você dar esse limite. Por quê? Porque você tem que se proteger, né? Proteger a identidade, a sua autoestima, né? Você garante o seu espaço e o desejo do outro, como sendo você o seu sujeito. E o seu sujeito tem o seu desejo, a sua pessoa, que não pode ser invadido pelo outro dessa maneira, não, né? E se você se posicionar, você também consegue impedir uma violência, impede que a violência avance, que se torne uma coisa mais grave. É importante o limite, né? Quem não põe limite, vira território. Quem põe limite, vira sujeito. Essa é uma frase que eu gosto bastante.
Observe então, né? Quando é que a piadinha ela ultrapassa o limite? Como é que a gente faz? Quando você se sente desconfortável, vergonha, constrangimento, quando a mesma pessoa ela repete ali a questão, né? Mesmo depois de você não rir, você tá ali tentando, né? Tá naquela tentativa de dar o limite. Quando o outro diz, foi só brincadeira, você não sabe brincar, não. Esse é o tipo do escudo, né? Que o agressor ele se utiliza. Quando você passa a se calar e evitar lugares, né? Por medo da piada, essa piada ela é um embrião da violência moral. Então, quem faz piada com você hoje, ele tenta dominar você amanhã. Então, o limite tem que ser, ó, antes da árvorezinha crescer, você vai lá e corta a raiz. Você vai lá e arranca a raiz, ó, e joga fora. Tá certo? Limite não é agressão, limite é proteção, se proteja, tá certo? Silencie-se, não, silenciar-se. Silencie-se não, fale, conte, aponte, documente, né? Agora observe, silenciar-se reforça então o agressor, não se silencie, tá certo? Peça ajuda, dê seus pulos. Aqui na Bahia, aqui em Salvador a gente fala assim, dê seus pulos. O direito ele existe para você, para quando então faltar, né? Você ter alguém que possa recorrer. A psicanálise, gente, que é a fonte do qual eu bebo, mostra que o outro só invade onde há brecha simbólica. Então não abra brecha simbólica. Quem aprende a se nomear, aprende a existir. Então se nomeie, nomeie o agressor, nomeie o que está acontecendo, tá certo? Delimite, diminua o espaço, não deixe de frequentar os lugares. Ah, é porque fulano tá lá. Vá, se fulano fizer alguma brincadeira na frente de todo mundo mesmo, você pontua, mostra e diz, olha, brincadeira que o outro não ri não é brincadeira, é agressão. Você está me agredindo, entendeu? Ou você para, ou eu vou lhe dar a devida resposta. Eu vou, então, tomar as minhas providências. E busque, recorra, né? Faça o que tiver que fazer para sempre impor o limite do outro. Mas eu vou também trazer aqui, eu já falei no início do vídeo, mas eu quero reforçar, dê o limite, né? Essa questão jurídica, a gente só entra no judiciário depois que a gente tenta, então, o administrativo, tá certo? De qualquer sorte, estou aqui, conte comigo, tanto para as questões psicológicas quanto para as questões jurídicas, né? Mande sua cartinha aí. Tem o meu e-mail aqui embaixo, ó, né? doutora.moniquele@gmail.com. Doutora não, DRA, doutora não é? E aí você pode mandar sua cartinha, sua questão, para que a gente possa estar lendo, refletindo, psicanalizando e trazendo para o canal, né? Porque sua dúvida, sua dor pode ser de outras pessoas também. E a vida é sobre isso, é compartilhar, né? Brinco eu que as plantinhas, elas respiram oxigênio e liberam gás carbônico, e a função da gente é pegar as coisas, então, ruins e trazer coisas boas. Essa é a minha missão, essa é a minha função aqui na Terra, e quero muito poder contribuir com você, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço no coração de cada um de vocês.